Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 69. Causa e efeito. Sei que já fizestes curas. Não quererias curar o meu filho? Ele está quase cego. Já procurei vários médicos e eles nada podem fazer. Aconselham-me a levá-lo à Europa ou à América, mas não sou rico e não tenho meios para isso. Por favor, não podeis fazer alguma coisa? É nosso filho único e minha mulher está verdadeiramente desolada. Era um funcionário subalterno, pobre mas instruído e, como todos os da sua classe, conhecia o sânscrito e sua literatura. Repetia continuamente que era o karma do menino que o fazia sofrer e também o karma deles próprios. Que haviam feito para merecer tamanha punição? Que mal haviam praticado numa vida anterior ou nas primeiras quadras da presente para terem de sofrer tamanha dor? Devia haver uma causa para esta calamidade, oculta em alguma ação do passado. Deve haver alguma causa imediata desta cegueira que os médicos ainda não descobriram. Alguma doença hereditária tê-la-ia produzido. Se os médicos não descobrem a causa física, por que buscar uma causa metafísica no passado remoto? Procurando a causa, posso ficar mais habilitado a compreender o efeito. Compreende-se alguma coisa, conhecendo-se-lhe a causa? Se sabemos por que temos medo, libertamo-nos dele? Pode-se conhecer a causa, mas isso, em si, traz alguma compreensão? Quando dizeis que, conhecendo a causa, compreendereis o efeito, dais a entender que vos confortará saber como a coisa se originou, não é verdade? Naturalmente, por isso desejo saber qual foi a ação do passado que produziu esta cegueira. Isto, certamente, será muito confortante. Então, o que quereis é conforto e não compreensão. Mas não venha dar no mesmo? Compreender é achar conforto. Que vale a compreensão se não há nela alegria? A compreensão de um fato pode causar perturbação, não traz necessariamente alegria. Quereis conforto, e é isto o que buscais. Perturba-vos o fato do padecimento de vosso filho e quereis ser apaziguado. A este apaziguamento chamais compreensão. Ponde-vos a caminho não para compreender, mas para ser desconfortado. Tensionais encontrar uma maneira de aquietar vossa perturbação, e a isto chamais investigação da causa. Vosso principal interesse é o de ser disposto a dormir, para não terdes perturbações, e estais procurando uma maneira de o serdes. Pomo-nos a dormir por diferentes meios: Deus, rituais, ideais, bebidas, etc. Quereis fugir da perturbação, e um dos meios de fuga é esta investigação da causa. Por que não se deve procurar libertar-se de uma perturbação? Por que não evitar o sofrimento? Evitando-se o sofrimento, há a libertação do sofrimento? Podeis fechar a porta a uma coisa desagradável, mas essa coisa não deixa de existir por isso. Está lá, do outro lado da porta, não é verdade? O que foi reprimido, repelido, não está compreendido, não achais? Pode-se reprimir ou disciplinar uma criança. Isso, porém, não nos faz compreendê-la. Estais investigando a causa, a fim de evitardes a dor da perturbação. Com esta intenção, procurais e, naturalmente, encontrareis o que buscais. Uma pessoa só tem possibilidade de ficar livre do sofrimento quando lhe observa o processo, quando está cônscia de cada uma das suas fases e lhe conhece a estrutura completa. Evitar o sofrimento é fazê-lo mais forte. A explicação da causa não é compreensão da causa. Pelas explicações, não sois libertado do sofrimento. O sofrimento continua a existir, apenas o cobristes com palavras, conclusões, vossas ou de outrem. O estudo de explicações não é o estudo da sabedoria.
Somente ao cessarem as explicações pode existir a sabedoria. Estais procurando ansiosamente explicações que vos ponham a dormir, e as achareis, mas uma explicação nunca é a verdade. A verdade vem quando há observação, sem conclusões, sem explicações, sem palavras. O observador é formado de palavras, o eu é feito de explicações, conclusões, condenações, justificações, etc. Só pode haver comunhão com o observado quando não existe o observador, e só então há compreensão e se está livre do problema. Parece-me estar percebendo, mas não existe karma? Que entendeis por esta palavra? As circunstâncias presentes são resultado de ações anteriores, do passado recente ou remoto. Este processo de causa e efeito, com todas as suas ramificações, é mais ou menos o que se entende por karma. Isto é só uma explicação, mas passemos além das palavras. Existe uma causa fixa a produzir um efeito fixo? Quando causa e efeito são fixos, isto não significa morte? Qualquer coisa estática, rígida, especializada tem de morrer. Os animais especializados morrem facilmente, não é verdade? O homem é não especializado e tem, portanto, a possibilidade de existência contínua. O que é flexível perdura, o que não é flexível se quebra. A bolota não pode tornar-se outra coisa senão um carvalho. Causa e efeito estão contidos na bolota. Mas o homem não está completamente fechado, especializado. Por conseguinte, se ele não se destruir a si próprio por várias maneiras, está apto a sobreviver. Causa e efeito são fixos, estacionários? Quando empregais a conjunção e entre estas duas palavras, isto não subentende que as duas coisas são estacionárias? Mas a causa é em algum tempo estacionária? O efeito é sempre imutável? Sem dúvida, causa-efeito é um processo contínuo, não? Hoje é o resultado de ontem e amanhã será o resultado de hoje. O que era causa se torna efeito e o que era efeito transforma-se em causa. É um processo encadeado, não é verdade? Uma coisa flui para a outra e não há interrupção em ponto algum. É um movimento constante, sem fixação. Há muitos fatores desse movimento de causa, efeito, causa. As explicações, as conclusões são estacionárias, quer sejam da direita ou da esquerda, ou da crença organizada, chamada religião. Quando se procura cobrir com explicações o que é vivo, sobrevém a morte do vivo, que é o que quase todos nós desejamos. Queremos ser postos a dormir pela palavra, pela ideia, pelo pensamento. A racionalização é apenas uma outra maneira de quietar o estado de perturbação, mas o próprio desejo de ser posto a dormir, de encontrar a causa, de procurar conclusões, traz perturbação, e o pensamento se vê assim apanhado numa rede que ele próprio teceu. O pensamento não pode ser livre nem, em tempo algum, fazer-se livre. O pensamento é resultado da experiência, e a experiência é sempre condicionada. O percebimento do falso como falso é a libertação que vem da verdade.